E está aberta oficialmente a segunda temporada do 3DX Cast 2024, onde a gente conecta mais uma vez com diversos profissionais da indústria, usuários de SolidWorks, usuários das plataformas da 3D Experience. E nesse episódio temos aqui eu, Thiago Amorim. Fala, Edu. Tudo bem? Eu, Edu Cavalcante, do blog da Engenharia, Thiago Amorim, da Dassault Systems, e Tomás, da BIS, um baita cliente da Dassault. Bom dia aí, pessoal. Fala, Tomás. Bom dia. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? E sejam todos bem-vindos também aí a essa nova temporada. A gente tem bastante assunto que a gente vai falar, né? Esse ano a gente está se aproximando do lançamento do SolidWorks 2025, né? Então, olha, tem bastante coisa pra gente conversar e por isso que a gente convidou o Tomás aqui para bater um papo com a gente. A BIS é um parceiro nosso de longa data, participa com a gente aí em várias ações. E, Tomás, pessoal, tem muita gente que acompanha, né, os canais da Dassault Systems, no YouTube, Instagram, que com certeza já viram alguma coisa da BIS, mas talvez tem muita gente nova também. Então, conta um pouco pro pessoal, assim, pra todo mundo se situar, né? Quem é a BIS, o que é a BIS, o que vocês fazem, quais são os diferenciais, enfim. Então, na verdade, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. A gente tem seguido uma jornada junto aí, que sem dúvida a Dassault tem tido um papel importante na evolução da BIS e do Grupo TH, né? Na verdade, a BIS é uma das empresas do grupo. Hoje a gente tem um grupo de empresas de engenharia bem focado em tecnologia, então a gente trabalha desde a parte de engenharia civil, falando de projetos, né, não de execução, e vamos até a parte de fornecimento de peças e partes para a indústria. A BIS, dentro desse mecanismo todo, ela é hoje a maior empresa do grupo. A gente trabalha com fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria, muito focado em máquinas que a gente chama de end-line. Então, depois que o produto passou pela sua embalagem primária, dali para frente, hoje tem máquinas da BIS aí em vários segmentos atendendo. Da embalagem primária até colocar a carga dentro de um caminhão para ele ser entregue. E toda essa parte, toda a criação que a gente costuma falar, né, não é só projeto, você tem uma dose de criação, de invenção aí, todo esse processo hoje é feito dentro de ferramentas da Dassault. Então, a gente tem hoje uma série de ferramentas implantadas que são as ferramentas que fazem com que a gente consiga criar com excelência o que para nós são nossos produtos, embora eles sejam altamente customizados, né? E aí ainda mais a relevância da Dassault nesse processo, porque todo projeto novo gera um produto novo no nosso caso. Hoje a BIS fica no interior de São Paulo, a gente tem aproximadamente 120 funcionários, mas a gente tem pontos de atendimento hoje, além de São Paulo, nós temos um escritório em Goiânia, temos um escritório em Campo Grande, um em Cuiabá e um em Buenos Aires. Então hoje a gente faz a fabricação aqui no interior de São Paulo, mas temos atendimento no Brasil todo e temos projetos em mais de 12 países aí no mundo todo. E os equipamentos BIS, eles são feitos sob medida ou vocês têm uma linha de produção padrão? Hoje a gente costuma dizer que os nossos produtos são customizados. O que isso quer dizer? Que aí aproximadamente 70% do equipamento é um equipamento padrão e 30% ele é customizado. Então isso significa que em todo desenvolvimento, em todo projeto para um cliente novo, ou às vezes para o mesmo cliente, eu tenho 30%, 40% de desenvolvimento. Porque muda o produto, muda a maneira de pegar o produto, a maneira de manusear, a maneira de acondicionar. Então, a gente não tem um produto 100% customizado, mas ele é 30%, 40% customizado. É sempre um desenvolvimento. E claro, nós temos equipamentos 100% desenvolvidos. 100% para aquele cliente. Ultimamente, a gente tem publicado também nas nossas redes sociais aí uma série de equipamentos que foram desenvolvidos, que ele é 100% customizado para aquele cliente. O cliente foi para o mercado, procurou um monte de gente para fazer o equipamento, falou, puxa, ninguém nunca fez um equipamento desse jeito. E aí ele chega na gente. E aí é 100% desenvolvido. Nasce dentro de uma plataforma da Dassault, vai toda a primeira etapa de desenvolvimento dentro de uma plataforma da Dassault para depois vir a vida real. Então, hoje a gente tem esses dois segmentos que são os grandes segmentos da BIS. E isso é legal, né? Porque esse é o viés talvez mais puro da engenharia, né? É o desafio de você resolver problemas que ninguém conseguiu resolver. É isso aí. Né? E a gente conversa muito sobre isso. Tomás fala, não, a gente pega aqui, a gente faz, um monte de gente declinou, é esse que eu quero fazer, porque eu sei que minha equipe a gente vai conseguir desenvolver. Na verdade, até uma discussão que a gente tem internamente, que às vezes o pessoal fala para mim, a gente, no ano passado, teve uma conversa durante o evento do 3D Experience, dizendo, puxa, uma das mãos de obras mais difíceis no Brasil hoje são projetistas. Nós temos uma dose antes, nós temos uma dificuldade de conseguir inventores. Porque não necessariamente você precisa de um projetista. Tem muita coisa que o cara tem uma dose de invenção. Conceituar uma coisa que nunca foi criada. Então nós temos dois desafios. Trazer projetista é difícil, mas também é difícil trazer inventor. Sim. E aí é onde, novamente, eu gosto de reforçar não só a plataforma atual, mas toda a evolução que a gente vem vendo nas ferramentas, falando de XApps, por exemplo, ele facilita essa dose, a dose do cara inventar.
Porque antes você inventava num papel, prototipava na mão, e hoje, cada vez mais, a gente quer ferramentas para que eu não tenha o custo de ficar criando, retrabalhando. Isso já não é mais permitido. Meu cliente não paga para eu fazer uma invenção em 10 tentativas. Ele paga em uma tentativa. E aí é onde as ferramentas se tornam cada vez mais necessárias. Então essa dose de invenção talvez é hoje a grande beleza e a grande fortaleza da BIS. A gente tem criações que realmente foram totalmente inventadas para aquele cliente. Que legal, acho que ainda mais o tipo de equipamento que vocês fazem, né? Acho que representa muito a comunidade SolidWorks no mundo, principalmente América Latina, que a gente tem muitas empresas que desenvolvem máquinas, equipamentos padronizados, customizados para embalagem, para manufatura, enfim, é muita coisa, né? E é por isso, né, Edu, que a gente convidou o Tomás e a ABS para participar do evento de lançamento do SolidWorks 2025. Exato. É o case principal do evento. É a BIS, né? Exatamente. Inclusive, como o Tomás comentou, a gente se conheceu lá nos Estados Unidos, lá em Dallas esse ano. A BIS era uma das empresas brasileiras que estava lá representando o Brasil. E esse ano, no próximo dia 21 de novembro, na sede do CREA São Paulo, aqui em São Paulo, a gente vai ter o lançamento oficial do SolidWorks 2025. A comunidade global está esperando esse evento, né? Exatamente. É um evento gratuito, então você está assistindo a gente aqui, ó, se inscreve lá. As vagas são limitadas, acabaram de abrir as inscrições, então assim... Pouquíssimo tempo a gente tem. Exatamente. Para o tamanho da comunidade que a gente tem, eu diria que são poucas vagas para o tamanho da procura, né? Ano passado a gente teve muita gente e esse ano a gente está repetindo a dose no mesmo lugar, porque realmente foi muito legal. Com o prazer de ter a ABS compartilhando um pouco com a gente ali do momento atual da ABS de tecnologia, né? E como... né, você comentou, Edu, a gente teve o prazer de convidar, tava o Tomás, tava o Thiago também do BS, esse ano no Tour de Experience World em Dallas, como um dos principais speakers, né, ou seja, um dos principais casos de sucesso do evento. A gente está falando do maior evento de engenharia do mundo, né, onde a gente teve a primeira vez uma empresa brasileira, desde que esse evento existe, falando lá para todo mundo sobre o que a BS faz. Então, para a gente é uma honra ter colaborado para que a BS estivesse lá. E uma honra ainda maior que vocês estejam também no evento aqui do Brasil, aqui de São Paulo. A gente que agradece, na verdade, né? A ida ao evento, pra gente, além de participar do evento, foi transformacional, né? Num posicionamento da empresa, mas também na mudança de mindset dos funcionários que estiveram juntos lá, entender que há um ecossistema que a Dassault está criando para que isso nos fortaleça como fabricantes de máquina. Esse, para mim, que foi o grande ponto. Óbvio que, para mim, pessoalmente, foi uma experiência incrível. Tá lá na frente do palco, falando para milhares de pessoas, sendo transmitido pela internet, uma tensão inicial, mas, sem dúvida, uma atmosfera incrível. Então, pra gente, isso eu já garanto para vocês. Todo ano nós vamos vir brigar com vocês aqui, que nós queremos a vaga. E como a gente estava no main stage esse ano, o que eu quero saber é o que nós vamos ter pro ano que vem. Mas nossos funcionários hoje já o povo se estapeia lá para saber quem vai no evento. Então, pra gente, o evento foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Para mim e pro time que foi. Nós somos 4 pessoas, conhecemos uma série de tecnologias novas lá, uma série de coisas que a Dassault estava lançando, conheci inclusive brasileiros que trabalham na Dassault Estados Unidos, tive em apresentação junto com eles, o Renan, então foi uma experiência bem legal, algumas ferramentas que a gente nem imaginava que poderíamos usar e hoje nós estamos implantando. Então isso para mim contou muito, foi uma experiência bem bacana. Não, e é legal você falar isso porque a gente sabe que não é simples ir para lá, a gente está falando de um evento que é sempre nos Estados Unidos. Ano que vem vai ser em Houston, também em fevereiro, ali uma semana antes do carnaval. E assim, é questão de ir até lá, de passar lá quase uma semana. A gente sabe que não é simples pra gente sair aqui do Brasil e ir pra lá. Mas vendo você falar assim, acho que mostra o quão benéfico, ou seja, quão importante é que as empresas, muitas vezes os donos das empresas, os CEOs, mas também o pessoal de engenharia, de todos os campos ali que estão envolvidos de alguma forma com o desenvolvimento de produtos que estejam num evento desse, né? Você sabe que, na verdade, a gente na TH tem 5 mantras, né? E esses 5 mantras, um dos grandes tripés é o conhecimento. Então, o que eu vejo hoje é que de nada adianta você buscar profissionais altamente treinados e tal, e trazer para dentro de casa e ele não entender que você respira aquela tecnologia, o conhecimento, que aquilo é importante para a empresa. Então, para mim, o fato de levar as pessoas lá tem muito essa dose deles também se apropriarem da necessidade de ter o conhecimento, de buscar o conhecimento. Porque a gente pode dizer, não, mas para que eu vou no evento se está tudo no YouTube? Sim, eu concordo. Mas o seu funcionário vai tirar o tempo dele para assistir o YouTube? Não vai.
Então, essa é uma grande verdade. A viagem em si, ela proporciona isso. Ela proporciona a saída do Brasil, a experiência de ir até lá, proporciona para os nossos funcionários olha, a empresa está confiando em você, está acreditando que você vai aprender, que você vai buscar, você não está indo a passeio, mas você também vai ter o direito de passear, mas você vai entender, vai aprender, vai trazer para o restante do time. E sem dúvida, o que ele vê lá tem muito mais impacto do que assistir no YouTube. Isso é algo que às vezes as pessoas acham, não, mas eu busco conhecimento de maneiras mais fáceis. Sim, você busca. Mas quem tiver a oportunidade de mandar um funcionário, de ir ou de entender, eu acho que isso faz muita diferença. Faz diferença para você entender o ecossistema, faz diferença para você entender aonde você pode transformar a empresa. Até conto uma coisa, conto pro pessoal lá e você tá aqui, você não vai me deixar mentir. No último dia do evento, eu tava saindo do evento, mandei um áudio de 8 minutos pra esse cara aí, dizendo, cara, agora nós precisamos fazer isso, vamos implantar isso, vamos mudar aquilo, blá, blá, blá. Ele falou, calma, cara, vamos devagar. E eu falei pra ele, cara, são coisas que eu não via como possibilidade. E nós tínhamos uma série de gaps que aí a gente passa a entender por que outras empresas em outros países não têm esses gaps. Os Estados Unidos é um expoente disso. Você nunca vai ver um cara apertando um parafuso com uma chave de fenda. Por quê? Porque ele tem as melhores ferramentas. E quando a gente fala de 3D Experience, a gente fala de ferramenta. A gente reclama da mão de obra, mas aí a gente pega o melhor projetista da faculdade e manda o cara trabalhar na prancheta. Você não vai extrair o máximo. Então a viagem, para mim, ela teve muito disso. Nós fomos eu e o Thiago, mas fomos 2 projetistas, 2 líderes de projeto que voltaram de lá com a cabeça a 1 milhão. E nós estamos terminando uma implantação agora que nasceu no evento. Então eu posso falar com propriedade de causa. Nós entendemos o valor ali. Entendeu? É difícil. Às vezes você fala, puta, o software é caro. Nós aqui no Brasil temos esse perfil de tudo é caro, tudo é difícil e tal. E aí você não consegue calcular o retorno. Quando eu estive lá, você foi entendendo. O case que eu conto para todo mundo é o seguinte, eu participei de uma sessão com o Renan, que é esse brasileiro da Dassault, que ele projetou uma bicicleta em 30 minutos, cara. Entenda, ele não projetou meia bicicleta. Ele projetou a bicicleta num X-Apps, que ele foi projetando até o banco, o formato e tal, com meia dúzia de cliques. Aí você olha e fala, cara, isso implantado aqui, o quanto isso vai me salvar? De tempo, de retrabalho, de possibilidade de discussão. Os ganhos são muitos. E aí você passa a entender por que vale a pena o custo que nós estamos falando. Você tem o ganho, às vezes o ganho é maior. E tudo isso, para mim, Tomás, tem muito a ver com ir no evento, conhecer as pessoas, conhecer os produtos, levar meus funcionários. Eles mesmos voltaram com a cabeça a 1 milhão, não fui só eu. Então isso eu acho muito bacana, isso eu acho que é transformacional. Então, puxando o seu gancho, cara, quem tem a oportunidade de ir, eu sei que é caro, não é barato, se organiza antes, e isso é uma fala de alguém que vive do outro lado. Eu gastei para eles irem, paguei, o pessoal foi, aprendeu e voltou, e eu digo para vocês, valeu a pena. Tanto é que eu estava contando agora, antes da gravação aqui, que eu já tô com o povo se estapeando lá. Quem são os 2 funcionários que vão esse ano? Porque nós temos que mandar, o pessoal tem que ir, tem que saber o que vem. Você também vai estar lá? Eu vou estar lá. Eu já vou de qualquer jeito. A vantagem é que eu não preciso brigar com ninguém para ir. Foi a primeira vez que você foi? Foi a primeira vez. Foi a primeira. Eu fui convidado pela Dassault em 2017, a primeira vez. E aí eu fui, como quem não quer nada, né? E aí cheguei no evento, eu entendi isso que você tá falando agora, eu entendi lá. Nunca tinha ido num evento no Brasil que tinha essa magnitude. E aí foram todos os anos. Mas algo que o Thiago sabe muito bem, que a gente vem brigando todos esses anos, é pra gente ter uma comunidade brasileira maior lá. E esse ano a gente conseguiu levar uma delegação brasileira. Acho que foi a maior delegação, ou a maior vez que tivemos brasileiros lá no evento, inclusive contando com a ABS. Tipo, é lá pra pensar a delegação que a gente levou do pessoal do CREA. Com todo mundo, né? né? Todo o time que foi. Mais os clientes que também a gente conseguiu levar. Poxa, foi uma experiência incrível. E aí, olha, vamos somando os incríveis. Incrível 1, o evento. Incrível 2, a gente estar com brasileiros lá. E aí, pela primeira vez, Tomás, a gente viu um case brasileiro no palco, no main stage, mais de 6 mil pessoas ali. Arrepiou. Aquele momento, a gente tava em vários brasileiros ali, cara, é do Brasil ali representando a engenharia no mundo. Então acho que tenho certeza que tem um peso muito grande. E hoje a ABS utiliza as ferramentas da 3D Experience, mas um dia não usou. Certo? Sim. E conta pra gente, qual que foi essa virada de chave para falar, vamos usar 3D Experience e o quanto isso representa para vocês hoje? Acho que a gente pode começar até, Tomás, antes de você responder essa pergunta, que é ótima, inclusive. Antes de 3D Experience, vocês começaram com SolidWorks. Sim. E antes do SolidWorks, né? Acho que desde esse comecinho, assim, você puder trazer verdade, um pouco dessa história. A gente começou já com o SolidWorks. O SolidWorks sempre foi a ferramenta
oficial. Então a gente tinha até, isso eu já contei em outras oportunidades, isso é um requisito para nós de contratação. Eu, particularmente, sou muito fiel a determinadas marcas e produtos quando eu acredito na marca. Porque eu acredito que a gente tem que ter base, tem que ter conhecimento, tem que ter uma série de coisas. Então, a primeira escolha para mim, Tomás, na minha maneira de gerir, é sempre a mais importante. Desde o início, eu sempre trabalhei com SolidWorks. Até porque SolidWorks, no Brasil, é a ferramenta de projeto 3D mais utilizada, mais falada e que entrega melhor o que a gente precisa. Relação custo-benefício, enfim. Então, nós já começamos aí. Só que era um começo muito, como é que eu posso te dizer, do ponto de vista de engenharia, ainda muito incipiente. Você usava ela para fazer modelagens e projetos 3D, algumas montagens, mas sem grandes critérios nas montagens, porque todo mundo falava, se você fizer a montagem inteira fica pesado, se você fizer isso não vai funcionar, enfim. Mas todo o processo do entorno, ele era manual. O que eu quero dizer com isso? Você tinha um projetista fazendo o projeto, mas como que o projeto era revisitado? Como que ele era revisado? Como que ele era aprovado? Então você mandava num e-mail, você comunicava a pessoa, às vezes você imprimia. Como que isso vai para a fabricação? Impresso, detalhado em 2D, como 95% das pessoas que estão ouvindo aqui hoje ainda fazem. Então a gente sempre foi assim. Acontece que alguns anos atrás, novamente vem aí o impacto de eventos de conhecimento, eu estava na Hannover Messe e a Dassault estava lá. E eu entrei no stand da Dassault e comecei a conversar e ele me apresentou a plataforma. A gente já usava o Solid, já estava, digamos, um pouco mais avançado no SolidWorks como ferramenta, fazíamos as montagens, mas ainda tinha muito processo manual no entorno. E como a gente trabalhava sempre com múltiplos projetos e tínhamos múltiplos projetistas, a gente tinha um gargalo. Qual era? Gestão do arquivo e múltiplos projetistas no mesmo projeto. Isso sempre foi um gargalo. Porque um pode impactar no outro, quem está com a última versão do arquivo, por mais que você tivesse os arquivos num servidor central ou na nuvem, eu não conseguia subcontratar, trazer gente de fora para apoiar num projeto interno, porque o cara não podia ter acesso à minha base, porque a base era inteira numa única pasta. Você tinha uma série de problemas. E aí a gente passou, precisamos buscar, fomos para um sistema GED, de gestão eletrônica de documentos, será que esse é o caminho, será que não é e tal? E eu tive em Hannover, tava lá na feira e o cara me apresentou o que era o início ali para mim do 3D Experience. Olha, essa é uma ferramenta de gestão muito mais do que uma ferramenta de engenharia. É uma ferramenta de gestão para engenharia. Então você pode ter tudo que você tem. E a gente dentro da TH, como eu disse, tem esses pilares de tecnologia. Então hoje, eu posso te dizer que, sem medo de errar, eu tenho entre 10 e 12 softwares SaaS na operação. E você imagina que eu tinha um para gestão de projeto, um para gestão de desenho, um para gestão de documentação e assim ia. E de repente eu olhei lá o 3D Experience, que ele unia tudo num único software. Eu podia matar o meu gestor de documento, eu podia matar a minha gestão de arquivo, o meu PLM, PDM, como quer que seja, podia matar o meu gestor de projeto, onde ficavam os cronogramas. Tudo isso numa única plataforma. E mais, tudo isso usando como base a engenharia. Isso foi o que me encantou. Você imagina, eu podia pegar um desenho por um cara que não tinha Solid instalado na máquina dele, fazer um apontamento no desenho de alguém e criar uma tarefa dentro do cronograma do projeto. E o cliente podia ter visibilidade disso, sem que ele tivesse o SolidWorks instalado na máquina dele. E aí lá a gente olhou e falou, esse é o caminho que nós queremos ir. Voltamos para o Brasil, trouxemos a Dassault com a rede de parceiros para dentro de casa e começamos a debater, olha, até onde nós podemos ir. Começamos devagar, vamos começar aqui, salvando os desenhos lá dentro, vai ser o nosso repositório, e é isso. Vamos usar como nosso repositório, eu posso ter múltiplas pessoas acessando e tudo mais. Começamos ali. Então eu resolvia alguns problemas. Matei minha infra dentro de casa, que era um gargalo. Diminuí 2 softwares de SaaS que eu tinha para dentro de uma única plataforma. As comunicações do SolidWorks, do DraftSign, a gente hoje tem o SolidWorks Electrical também, tudo isso era nativo com a plataforma, me facilitava. Então o cara de dentro do software, ele abre o desenho direto da plataforma, não tem mais uma estrutura de pasta do Windows ali fora, não é mais isso. Porra, legal. Chegamos num lugar, estamos caminhando. E aí fomos pro evento. A hora que a gente estava no evento, a gente olhou e falou, para. Hoje eu tenho 0 de conexão da minha gestão de projeto, do meu cliente com o meu design. Eu tinha dentro de uma plataforma de gestão que a gente sempre usou, que era bacana, projetizada, com acesso web, os clientes tinham acesso. Mas, imagina, o meu produto é um produto engenheirado. E no final do dia, a minha plataforma era uma plataforma de arquivos, Word, Excel, o que quer que seja. O produto engenheirado, ele tinha que ser carregado aqui em PDF. Então, você imagina que eu tinha uma desconexão no meio do meu processo. Então, o que o 3D Experience traz hoje para nós, que aí foi a nossa loucura toda de vamos implantar, trouxemos uma parceria para dentro da mesa, estamos aí finalizando a primeira etapa de implantação do roadmap de 3 anos que a gente desenhou com a Dassault. Hoje eu tenho o meu cronograma dentro de uma plataforma, meu projeto nasce dentro da plataforma.
Então ele nasce ali, eu desmembro o projeto com um olhar de engenharia. Então quem usa SolidWorks vai saber exatamente o que eu estou falando. Tudo para nós se trata de projeto, conjunto, subconjunto, às vezes uma submontagem e a peça aqui. Hoje eu consigo ter um cronograma que olha isso. E eu consigo dizer dentro do meu cronograma qual é o conjunto que o cara está trabalhando. E não é o nome, é o número linkado à montagem. Então o meu gestor de projeto ele consegue entrar dentro da montagem que o projetista está trabalhando. Saber onde estão os gargalos. O meu revisor, quando ele revisa uma montagem, o apontamento dele está dentro do 3D Experience. Ele risca lá para o cara e fala, olha, isso aqui está errado, corrija. Isso gera um card ou uma ação num cronograma, dentro da mesma plataforma. O meu cliente ele consegue entrar, olhar o estado que eu estou. Nós temos por definição que o nosso conjunto mãe é o layout do equipamento, junto com a planta do cliente. Então eu pego a planta do cliente, ponho o meu equipamento lá dentro, isso é vivo, conforme eu vou projetando, isso vai sendo atualizado de maneira automática pelo 3D Experience e o meu cliente está vendo. Então se ele vê interferência, ele consegue me sinalizar dentro da plataforma. Nós estamos vivendo um caso atualmente com um cliente que layout é o maior problema que nós temos na planta dele. E isso é vivo. Ele vem questionando, a gente discute, vai para lá, vem para cá, muda soluções e tudo mais. Outra coisa, eu passo a ter um repositório de verdade, era outro problema que eu tinha. Toda vez que eu tinha um projetista novo utilizando um projeto que já foi utilizado, ele vai dar o toquezinho dele. Ele vai mexer uma coisinha, agora não tem mais isso. Eu tenho uma base padronizada. O que é customizado para aquele cliente, o que é o meu padrão. Quando ele puxa aquele padrão e literalmente arrasta para a árvore do novo projeto, aquele padrão ele vem por completo. Com tudo que foi feito lá atrás. Se ele faz uma revisão, essa revisão impacta todo mundo. Então o próximo projeto, a chance do próximo projeto usar uma base não real é zero. Então esse é o tipo de ganho que a gente tem. E aí, bom, resolvi meu problema de gestão de documento, resolvi meu problema de gestão de projeto dentro da plataforma. Nós tínhamos mais um problema. Retrabalhos. O desenho indo para a produção. Hoje, o meu time de produção acessa a plataforma. Então, no momento em que a plataforma, um conjunto, essa é a nossa regra de aprovação, o conjunto, o projetista dá um release, passa pelo aprovador, ele aprova, vai para o time de detalhamento, para os desenhistas. Eles não detalham no PDF. Isso para mim é coisa do passado. Se eu vou para um CNC depois, por que diabo eu vou para o 2D, detalhe num PDF para entregar o PDF para o cara ir para a CNC e desenhar tudo na mão? Então ele faz num campo específico que é possível de ser customizado dentro do 3D Experience, ele detalha todas aquelas informações que nós engenheiros costumamos colocar na legenda. Então, acabamento, têmpera, tolerâncias e tal, ele detalha ali. E o meu cara da fabricação, ele acessa, tá released, tá aprovado, ele pega dali. Explode ali dentro, determina as requisições de compra que ele tem que fazer ali dentro, com prazos, com tudo mais, e tira o último desenho aprovado, liberado e aprovado e leva para a CNC direto. Porque o software que a gente usa para CAD CAM é conectado na plataforma. Então o meu desenho não sai mais da plataforma. A única possibilidade dele sair é se isso fosse terceirizado ou se isso fosse feito num processo manual. E se eu tiver, por exemplo, projeto terceirizado hoje, o que eu faço? Eu alugo licenças, ponho lá no meu terceiro, põe a licença no micro dele, ele projeta dentro da minha plataforma. Ele vai ficar por 3 meses? Tá bom, tá 3 meses aqui. Nós temos hoje case que nós estamos contratando alguns trabalhos de fora do Brasil. Nós temos hoje uma empresa americana fazendo projetos para nós. O cara está conectado na minha plataforma. Isso, para mim, há 1 ano atrás, era impensável. Então, se você for pegar o fio condutor aí até onde nós estamos hoje, é aqui que nós chegamos. Qual que é o nosso desenho futuro? Eu tenho que ter 100% do projeto, boom, tudo dentro do 3D Experience, inclusive a elétrica. Então nós estamos num processo de implantação do SolidWorks elétrica hoje, ainda estamos na fase de aprendizado, numa curva de aprendizado, porque a gente vinha de uma solução mais comum de mercado e que não provia boom, não provia todas as referências cruzadas e tudo mais que o SolidWorks elétrica entrega. Então o meu desejo futuro é que eu tenha 100% da máquina, do parafuso, da arruela ao CLP dentro da plataforma. Esse é o nosso roadmap de 3 anos. Então a nossa ideia é que a gente consiga implantar o primeiro ano, para dar gostar e chamar a gente para ir para o evento do ano que vem. E isso ser um case também, já uma baita evolução já dentro da plataforma. Esse é o nosso desejo aí. Isso só mostra que a eficiência das empresas de engenharia não está ligado somente à eficiência dos profissionais ou dos softwares que ela tem, mas sim na conectividade. Quando você tem uma plataforma inteira conectada, não fica nada para trás. Sim. E acho que esse é o grande problema de todas as empresas
de engenharia que não conseguem ser eficientes. Ficam Então. pontos, lacunas vazias, abertas, que geram margem para erro. Você vê, né, na verdade, uma coisa que é engraçada. A gente, assim como 99% das empresas de automação, o foco delas é automatizar e trazer eficiência para os seus clientes. Mas daí a gente tem um processo baita manual dentro de casa. Por quê? Porque isso é uma questão de análise desde que o mundo é mundo. Ou você tem eficiência operacional, ou você tem relacionamento com o cliente. As duas são totalmente opostas. Quanto mais relacionado ao cliente, ou seja, quanto mais customizado você é, pior é a sua eficiência. Isso é o natural do mundo, isso é o que diz a teoria. A grande vantagem da ferramenta é que ela traz um pouco mais de conectividade entre essas duas coisas. Porque eu consigo trazer eficiência operacional, óbvio que ela não vai ser igual de uma linha de produção de carro, porque eu tenho customização, mas eu elevo a minha eficiência. Elevo quando eu não erro, elevo quando eu não tenho retrabalho, elevo quando eu simulo, elevo quando o meu cliente aprova algo que ele está entendendo. Porque, imagina, você imprime aquele monte de desenho e leva para o seu cliente que o cara fabrica a escova de dente. Você acha que ele está entendendo todo o seu desenho? Não é o escopo dele. Só que ele conhece o processo dele melhor do que você. Como que você faz para trazer o conhecimento dele para o teu mundo? Nada melhor do que uma ferramenta que entrega para ele algo que ele consegue ver, que ele consegue entender. E aí é onde está o 3D. É aí onde está o fato dele acessar a plataforma, dele rotacionar, dele ocultar a coisa, dele tirar medidas. Isso é tudo possível dentro da plataforma, sem ele ter o SolidWorks, sem ele nunca ter feito um curso de SolidWorks. Então, a eficiência operacional da ABS, na nossa experiência, ela cresce por 1 milhão de fatores. Pelos fatores técnicos que nós estamos acostumados, mas pelos fatores que não são técnicos. E que, às vezes, para nós empresários, eles são intangíveis. Então, você olha o número que você vai gastar com o software, você fala, mas será que vai dar payback? Tem todos esses ganhos que você não consegue medir. O fato do teu cliente dar mais inputs dentro do seu projeto é algo que você não consegue medir. Mas isso diminui a tua margem de erro lá na frente. Para projetos altamente customizados, entendeu? As simulações também tiram isso. Outra coisa, o fato de todo mundo ter acesso ao mesmo desenho. Então, às vezes, isso todo mundo que está ouvindo aqui vai saber que é verdade. Ah, o cara vai lá, revisa, põe um erro, aí o projetista vem e fala, não, mas isso eu já tinha visto, eu já tinha corrigido. Você não tá com a última versão. O cara tá lá na fabricação, vem alguém correndo com um PDF na mão. Cara, para! Eu mudei um furo aqui. Tudo isso são ganhos que você tem ao longo do processo, que nem sempre você consegue medir. O que eu consigo te dizer é, a gente tinha um nível de retrabalho de peças muito alto, principalmente nos projetos altamente customizados. Isso a gente está derrubando em quase 80%. Ah, mas então você está dizendo para mim que a sua ineficiência não era no projeto e sim no processo? Claro! O engenheiro é ótimo de projeto, mas péssimo de processo. Em várias situações. Então eu tinha um monte de problemas no processo, porque o engenheiro está ali sempre criando, projetando, fazendo, e o processo acontecia, o cara do projeto, do gestão de projeto, ele quer o prazo, ele quer o custo, então ele está tocando bumbo ali. Então você tinha uma série de problemas nessa interface. Hoje tudo isso está numa única plataforma. Eu tenho casos e mais casos para dizer para vocês, nós estamos com um projeto grande, um cliente hoje que são 11 equipamentos. Em vários desses equipamentos eu tenho alto índice de customização. A gente está entendendo que a gente ganhou muito tempo no planejamento e no projeto, porque a gente sabe que a nossa execução agora está mais rápida e mais assertiva. Antes eu tinha que prever em fabricação, montagem, startup, desenvolvimento, muito mais tempo. Então eu tinha que apertar o projeto e o planejamento para ter tempo aqui na frente. E hoje é o inverso. E tudo isso por quê? Porque eu consegui implantar um processo dentro da plataforma. Não é só a plataforma, é o processo. Mas é aquela velha máxima que todo mundo dizia, mas minha casa é desarrumada. Mas se tiver os armários e as gavetas certas, você vai conseguir se arrumar. Sem isso, você não arruma. É uma verdade. Sem a ferramenta, não adianta eu criar processo. Hoje eu tenho os processos porque eu tenho a ferramenta. E é uma evolução constante. A ferramenta é muito maior do que o que eu uso hoje. E aí onde vem os ciclos 2 e 3 que nós desenhamos lá atrás, em fevereiro, de qual seria a evolução do grupo para utilizar todas as ferramentas e as capacidades que a plataforma conseguiu me trazer, entendeu? Isso leva a gente de volta num ponto que, olha a importância que um evento internacional, sem dúvida, trouxe para a tua empresa. Sim. Antes do evento, você não teria enxergado onde a tua empresa poderia chegar. Você já enxergou. No evento do ano que vem, você vai enxergar outras coisas, provavelmente. Sim. Vão ter lançamentos, né? Inclusive, falando de SolidWorks 2025, a gente vai ter algumas features lançadas nessa última versão. E você vai, com certeza, vai redesenhar esses espaços dos próximos 2 anos da sua empresa. Eu acho que tem outro ponto também que bom, 3D Experience World também eu vou faz muito tempo, a gente tem, acho que nós 3 somos privilegiados de poder participar dessa comunidade, né? E além de todas essas informações, apresentações, acho que tem a questão do networking.
onde você tá, de repente, ali tomando um café, ou você vai encontrar uma pessoa que é de uma outra empresa, que é de um outro mercado, às vezes de uma outra cidade, outro país, e vocês começam a conversar e, sabe, tem uma troca de experiências sobre desafios, sobre o que tá pensando para um lado, para o outro. E desse lado também não é muito diferente, por exemplo, do evento que a gente vai fazer agora, né, dia 21 de novembro. É um monte de gente lá, um monte de engenheiro, um monte de empresa que vai estar lá vendo as novidades do SolidWorks 2025, novidades também para a 3D Experience Works 2025, e também trocando ideia, né? Vai ter um espaço lá de network, um espaço de interação entre essas pessoas. Então, é como você falou, né? Muitas coisas são intangíveis, né? Você tirou as palavras da minha boca. A próxima fala minha seria sobre o networking, né? E hoje a internet está cheia dessa história de networking e todo mundo entende que o networking às vezes é você se conectar para fazer novos negócios. E não é verdade. O networking é muito mais do que isso, é o aprendizado. Então, eu costumo dizer, a gente tem esse costume, tá? Eu bato na porta de vários, às vezes, concorrentes e falo pro cara, eu quero ir aí tomar um café e ver como você trabalha. Porque nós não somos inimigos. E isso vale muito para esse evento aqui que vocês estão falando agora de novembro, que vai ser aqui no Brasil. Porque você vai ter uma série de pessoas lá que você pode se conectar para fazer negócio, sim, é um fato, mas você vai ter várias empresas e pessoas que vivem as mesmas coisas que você. Como projetista, como engenheiro, como dono. E isso é muito interessante. Você poder sentar com o cara e falar, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Que ferramenta que você usa? Que saída você tem para isso ou para aquilo? A gente tem debatido muito, no nosso caso, por exemplo, sobre grandes montagens, que não é o meu carro-chefe, mas é um problema que a gente enfrenta em determinados projetos. Nós temos projetos de 100, 120 metros de comprimento que tem 10, 15, 20 mil itens. E aí eu posso ir na Dassault, posso ir na rede Dassault de parceiros e eles vão me trazer as soluções. Mas, poxa, faz uma baita diferença você ir em alguém que fala, cara, eu estou usando CATIA. Eu migrei do Solid pro CATIA determinadas montagens por A, B e C. E aí, de repente, você vai marcar de tomar um café com o cara, você vai sentar com ele lá, vai entender como é o processo dele. Então, isso para mim faz uma baita diferença. E eu te diria que esse networking no evento do Brasil, de lançamento do Solid 2025, isso é mais profundo que nos Estados Unidos. Porque é mais tangível, mais próximo, você consegue se conectar, você consegue ir lá e ver como as pessoas usam as mesmas ferramentas que você. E eu vejo que você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você contrata pessoas da sua concorrência ou que trabalharam em outras empresas para te trazer o conhecimento para dentro de casa, que foi algo que nós por anos não conseguimos fazer, porque a gente começou pequenininho. Esses dias mesmo eu fiz um post no LinkedIn mostrando a nossa evolução de 6, 7 anos atrás dentro de uma garagem, fazendo o nosso primeiro paletizador para onde nós estamos hoje. Lá atrás eu não podia fazer isso. Eu não tinha capital para contratar essas pessoas. Então, da onde vieram os conhecimentos? Networking. Bater na porta dos concorrentes, bater na porta dos parceiros, da Dassault, incluso todo o time da rede da Dassault no Brasil. E isso vale muito para esse evento, cara. Por isso que eu disse, eu estava formatando a minha fala na cabeça, você puxou esse assunto. O networking ele é muito importante. A gente acaba aprendendo com as pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente. E você não precisa encarar ela como um concorrente. Você vai ser a Dassault está trazendo um evento nacional. Às vezes você nunca vai trombar com esse cara em nenhum cliente teu. Mas ele vai te dar um insight, vai te dar uma linha de pensamento, vai abrir a porta para você visitá-lo e você abrir a porta para ele. Sem dúvida, isso agrega demais. É uma coisa que eu particularmente acredito muito e acredito nas parcerias de longo prazo. E elas nascem nesses eventos. Então, esse é um dos motivos que eu quero que o meu time também esteja lá. Não só eu, ou não só as lideranças, mas o time de projeto. Para eles entenderem, se conectarem, tirarem aprendizados desse processo. Sem dúvida, isso também conta bastante. Sim, e é interessante, né? Porque quando a gente fala de toda essa conexão, por exemplo, é um paralelo com a plataforma 3D Experience. É o que eu sempre brinco. Para mim, a 3D Experience é um lugar onde não só os nossos clientes, os seus clientes, toda a sua cadeia se encontra, mas ela nasceu por um ponto de encontro da Dassault. Né? A Dassault System se encontra dentro da 3D Experience. Por quê? Por exemplo, vocês começaram com SolidWorks. Né? Ferramenta CAD 3D mais usada no mundo, enfim. A gente tem milhares e milhares de usuários, milhões e milhões de usuários, né? E com a 3D Experience, o SolidWorks é a base onde vocês começam os projetos, só que a 3D Experience permite você conectar com outras marcas da própria Dassault, com outras soluções da própria Dassault, né? É um projeto que talvez nasceu num X-Apps, por exemplo, num X-Design, que para um projeto preliminar, que é o que vocês usam lá hoje, onde, beleza, teve a primeira ideia de projeto, isso continua no SolidWorks, onde eu posso ter, através da 3D Experience, partes no SolidWorks, parte no 3D Experience CATIA, para talvez layouts, para coisas, né, diferentes, e a gente vai se conectando. Eu não preciso exportar um arquivo, eu não preciso mandar em step, eu não preciso salvar numa pasta, não, o contexto é o mesmo, né? Tanto que, assim, se parar para pensar hoje, bom, desde o ano passado,
toda nova licença do SolidWorks vem com a 3D Experience. Uhum. É o que a gente chama de Cloud Services. Né? Então, você compra ou assina o SolidWorks, pode ser perpétuo ou por assinatura, e além da ferramenta CAD, né, na versão que você quiser, você tem ali o pontapé inicial da 3D Experience, que é que vocês tinham na fase inicial da sua experiência, né? Sim. Vamos falar que a gente tá na fase 1 ali de 3D Experience, na sua fase 0 de 3D Experience, que é isso, armazenar dados, ter ali tarefas, ter estado de maturidade. Então, é importante a gente, talvez, às vezes, bater nesse assunto, porque não é uma coisa separada. Eu tenho o meu CAD, eu tenho o meu projetista, e... mas agora eu vou ter uma outra... Não, é uma continuidade, faz parte do processo de invenção, né? Que você gosta de falar muito de inventores dos produtos, né? Sem dúvida. Na verdade, isso tudo se conecta com a história do networking e de tudo mais, porque você imagina, o que eu vejo de 3D Experience, que eu vou falar aqui que é para o futuro, mas em alguns países já não é mais para o futuro. O 3D Experience, ele se torna um ecossistema que soma os projetistas, soma um marketplace, que você pode estar vendendo serviços, você pode estar vendendo peças impressas em 3D, peças fabricadas, é um ecossistema todo. Essa maturidade, ela ainda não está 100% no Brasil. E aí, em eventos em que você consegue ter networking, você pode chegar num cara, por exemplo, no meu caso, eu compro muita fabricação. Se um cara de fabricação chegar para mim lá e dizer, cara, eu tô operando dentro do 3D Experience, acabou. Eu troco o meu cara de hoje por ele. Muito simples, você imagina ele conectado, eu dou acesso para ele naquele projeto e ele tá acessando os meus desenhos de release. Acabou o e-mail, acabou o comprador brigando com ele, acabou tudo. O meu gestor de projeto, ele sabe quando o cara acessou, que desenho que o cara pegou, se é a última versão, ele pode colocar lá dentro, quando eu vou entregar e tal. Então você veja, quanto mais maturidade toda a engenharia em si tiver dentro da plataforma, é onde a gente vai chegar. A gente gosta de falar das empresas de tecnologia hoje, Amazon, Google e tal, mas no final do dia, é todo esse ambiente tecnológico sendo aplicado para engenharia. Então, o evento em si, o networking todo, ele vai culminar nisso em algum momento. Em algum momento, os times vão se relacionar dentro da plataforma. Como você bem disse, é o ponto de comunicação e de encontro da Dassault Systems. Beleza, hoje é o ponto de encontro da BIS lá dentro. Mas também é o ponto de encontro da BIS com a Dassault, também é o ponto de encontro da BIS com a CADWorks, que é quem nos atende, como braço da Dassault Brasil. E passa a ser hoje já, é o ponto de encontro do meu time de projeto com projetistas terceirizados, inclusive fora do Brasil. Qual é o modelo que eu imagino que a gente vai chegar, que hoje eu vou chamar de sonho, mas não está tão distante, vai ser o ponto de encontro de nós com os nossos fabricantes, vai ser o ponto de encontro nós com os nossos clientes, e quem sabe com clientes que estão comprando fabricação ou estão comprando projeto de nós. Então você veja que ele se transforma num ecossistema de comunicação, de compartilhamento. Hoje você tem bases de dados lá dentro já. Bases de dados às vezes abertas. O cara põe o portfólio dele de projeto lá dentro, você fala, nossa, eu preciso desse projeto, eu vou lá, esse cara aqui já vi, ele tem know-how, vou contratar ele pela plataforma. Você não precisa de e-mail, você não precisa de telefone, você não precisa de mais nada, você pode fazer tudo lá dentro. Óbvio que hoje muito linkado aos Estados Unidos, não ainda Brasil, mas nós vamos chegar lá. Impressão 3D é a mesma coisa. Tem uma série de players nos Estados Unidos que vendem lá dentro, eu dou acesso para ele na plataforma, ele pega lá dentro, imprime, cota por lá, me entrega. Então, esse é o modelo que eu acredito que nós vamos chegar. É você trazer a tecnologia de verdade para dentro do processo inventivo da engenharia, que é muito comum a gente ver fora, mas não é comum a gente ver na engenharia, por mais que a gente fale que engenharia mexe com tecnologia. Então hoje eu gosto de brincar lá na BIS que a empresa de tecnologia que mais cresceu nos últimos anos no mundo é a Domino's, que é uma empresa de pizza. E ela não é uma empresa de pizza, ela é uma empresa de tecnologia. E quem não for uma empresa de tecnologia não vai evoluir por mais 10, 15 anos. E aí, mas a sua empresa não é de tecnologia, é de fazer máquina. Sim, mas ela tem que ser uma empresa de tecnologia. Que é aí onde entra a ferramenta, conectividade, colaboratividade, hoje é algo que a gente não tinha. Então eu estou 100% alinhado com isso quando você fala de plataforma. Para mim, esse é o caminho que a plataforma vai seguir. E é onde nós queremos ser percursores, não tenha dúvida. Eu quero trazer a produtividade dentro de casa, mas eu quero que o cliente olhe para mim e fale, eu vou trabalhar com esse cara, porque ele é um pouquinho mais caro, mas ele entrega no prazo, ele entrega na qualidade, eu sei o que ele está me entregando, eu vejo antes, eu tenho acesso aos dados, eu sei quem fabricou para ele, eu sei que o que ele está me mostrando foi ele que inventou, que ele não trouxe de outro cara, que ele não copiou de ninguém. São preocupações que hoje os clientes têm. E de repente ele não tem ferramenta para ver o seu trabalho. E a plataforma me traz isso. Então eu quero que o cliente me enxergue e eu quero que nasçam oportunidades ali dentro. Nós não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar. O meu cliente às vezes vai me buscar dentro da plataforma. Isso é um fato. Há 20 anos atrás, isso era uma loucura para uma Amazon. Hoje, não é mais. Vai acontecer isso, assim como tem acontecido em vários marketplaces.
ali vai ser um marketplace de engenharia. E a proposta da Soul, quando lançou o 3D Experience lá em 2018, a plataforma foi 17, 18? 12, na verdade. Mas veio o lançamento grande que o evento virou 3D Experience. Ah, não, assim, é que quando a gente fala de da Soul, a gente é um pouco maior do que SolidWorks, né? Vamos falar assim, pro universo SolidWorks, que é o que a gente tá batendo aqui, ela começou a ser mais divulgada, mais falada, mais trabalhada em 2018, né? Mas ela foi efetivamente criada, as primeiras versões, em 2012. Né, lá fora, por algumas aplicações específicas fechado, né, de aeronáutica, aeroespacial, e aí isso foi se expandindo até chegar no universo SolidWorks, é onde a gente tem a nossa maior quantidade de usuários, né? Mas sim, aí 2018, 2019, foi a coisa explodiu, né? E fala uma coisa pra você, e já te passo a palavra. Foi a partir daí que a 3D Experience começou a evoluir tanto. Por quê? Pela influência dos usuários SolidWorks. Porque é tanta gente fazendo tanta coisa diferente. A todo momento, né? Que nosso time de R&D, vamos falar assim, teve que se puxar. Eu preciso atender esses caras. E é muita gente. Então o universo SolidWorks é muito grande. Não, e aí, a gente pega, vamos lá, colocar 17, 18. Eu lembro, eu tava no lançamento, quando teve o lançamento oficial, o evento ia mudar de nome, era SolidWorks World e acabou virando 3D Experience. E vou falar, a fala de quem estava no main stage lá foi justamente essa. Seremos o maior marketplace de conexão entre empresas de engenharia do mundo. É isso. E isso começa a acontecer agora já. A gente já começa a ver, aos poucos, o Brasil, as empresas como a ABS, já adotando a tecnologia. Em 2, 3 anos, quem não começar a adotar a tecnologia começa a ficar para fora do mercado, perder competitividade, e a gente começa a chegar na realização de um sonho. Sim. São várias coisas juntas, né? Isso que eu gosto de dizer. Por que a gente... Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você é tão fiel à plataforma e aos produtos da Soul? Não é só a qualidade do produto, você tem uma série de coisas, né? O fato de ser SaaS é uma outra coisa. A gente, historicamente, não se via tanto valor numa licença de um software, porque imaginava que ele entregava aquilo lá. Hoje não é mais isso. Hoje a licença do software traz um universo em volta de cloud services, de possibilidades para o seu projeto, de ter acesso às melhores ferramentas, de melhorar a produtividade, do seu hardware local poder ser menor. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam. Hoje, quando você fala de X-Apps, o seu hardware pode ser quase nada. E antes você ficava, não, puta, eu tenho que especificar a melhor placa de vídeo, melhor não sei o que, o melhor computador e tal. É um ecossistema todo, é muita coisa envolvida. Então por isso que é difícil, às vezes a gente fala, é intangível você ver os valores, mas é um fato. Você diminui a necessidade do teu hardware, ele fica obsoleto, ele demora mais para ficar obsoleto. Então você gasta menos com obsolescência, você gasta menos com infra local, porque você acaba tendo muita coisa na nuvem, você tem processamentos na nuvem, renderizações, coisas que antigamente todas eram locais. Óbvio, você ainda tem coisas locais, dependendo do seu modelo de trabalho? Tem. Mas você passa a ter coisas mais na nuvem. Outra coisa, plugar outras pessoas com a facilidade que tem hoje, não é só ser SaaS, Software as a Service, é o fato de eu poder alugar uma licença por 3 meses. E às vezes a gente olha e fala, mas isso é você fatiar um ano e 3 meses. Não, não é, gente. Não é, porque você vai ter um cara lá, você vai falar pro seu prestador de serviço, compra uma licença que às vezes custa o que o cara fatura no ano. O cara não vai comprar. Então eu alugo e falo pra ele, se eu alugar, se eu te der a licença, se eu te der a infra, quanto você vai me cobrar? Eu consigo pôr o cara pra trabalhar em 1 semana. Coisas que antigamente eu vou levar meses, homologar, blá, blá. Esquece tudo isso. Essa é a beleza do todo. E isso eu tô contando coisas pra vocês que eu faço hoje. Nós estamos com um volume de projetos grande esse ano e eu tive que terceirizar muita coisa. A velocidade de terceirização foi assim, ó. É sentar com o parceiro SolidWorks, CADWorks, me manda esse orçamento, 3 meses, 6 meses, o que quer que seja. Putz, tá ali, o suporte tá ali, já entra, já instala pro cara, a máquina do cara passa a ser mais compatível, porque você tem muita coisa rodando na plataforma. Eu posso mandar um cara meu no campo e ele fazer uma coleta de dados num X-Apps em vez de fazer num Solid, então ele não precisa abrir um notebook gigantesco com aquela bateria imensa. Esquece. A evolução é muito grande. E tudo se trata de você ter a melhor ferramenta para o trabalho que você vai fazer. A melhor ferramenta é que você consegue precificar. Mais do que isso, nós somos totalmente projetizados. O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos custos vão para o projeto. Quando eu falo de SaaS, de plataforma, blá, 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 eu consigo projetizar isso. Preciso de mais projetista aqui, eu tenho um custo, aquele custo é pontual. Aquele projeto tem que pagar. Eu passo a ser mais rentável, porque eu consigo analisar a rentabilidade e o custo daquele projeto. Se eu tenho que gastar 500, 600, 700 mil em infraestrutura, quem paga essa conta? São 10 anos de projeto ou são 3 anos? Em quanto tempo eu vou ficar obsoleto? Não sei.
Agora não é mais assim. Ó, eu vou fazer a atualização, quantos projetistas eu tenho, qual o meu volume de projetos pro ano seguinte, olho ali, olho o meu forecast de projetos, vejo como eu vou colocar, tem que contratar mais, tem que contratar menos, tudo isso eu consigo alocar. Então esse acompanhamento que a Dassault fez da migração de método de gestão, a evolução tecnológica, a evolução do trabalho, porque hoje as pessoas querem trabalhar home office, querem ficar na casa dela, aí você fala para ela, tá bom, você tem que ter o melhor computador da face da Terra na sua casa para você trabalhar 8 horas por dia. Quem usa CATIA sabe do que eu tô falando. As empresas de aeronáutica, o que elas faziam muito? Tinham turnos de projetista. Porque o custo de computador, mais licença, mais espaço, setup de trabalho era gigantesco. Então eu tinha que trabalhar em turno com projetista. Como que você subcontrata turno de projetista? Esquece. Então você veja que a mudança para nós, ela foi cultural. É um entendimento à resistência de quem trabalhava no modelo antigo, a resistência de quem gostava de botar o notebook, eu vou trabalhar de casa no notebook. Isso é uma mudança cultural que nós estamos batendo. Temos desafios? Temos. Como ele bem disse, a plataforma está em constante evolução. Então, coisas que ela oferece amanhã, ela ainda não oferece hoje. Tem coisas que ela vai oferecer no lançamento que nós nem sabemos que existe. É natural. E tem coisas que a gente encontra de obstáculos hoje. Qual a grande vantagem da Dassault para nós? Ela tem uma estrutura local no Brasil que nos suporta. Então, a gente passa a mão no telefone e liga lá e fala, cara, ó, tá acontecendo isso aqui na plataforma. Acho que não era para acontecer. Às vezes ele concorda, manda para R&D pro cara corrigir, às vezes ele fala, não, sei que tá errado, olha aqui. Isso é muito bacana, porque você implantar tecnologia sem conhecimento é muito difícil. Então nós temos conhecimento dentro de casa, nós capacitamos, nós mandamos o pessoal para treinamento, mas ainda existem gaps. E existem gaps que às vezes vai para os nossos amigos da Dassault e eles falam, olha, não sei, vou ver. E volta isso. Então, por isso que quando eu digo que é uma mudança muito grande, não é a adoção de uma plataforma, é uma mudança comportamental, de conhecimento, de estrutura, de visão de futuro. Os novos alunos que hoje estão aprendendo, que vão vir para o mercado de trabalho, eles vão vir nesse modelo. Web-based, SaaS, isso é o futuro. Menos hardware local, mais hardware centralizado. Não à toa o Brasil hoje é potência em uma série de data centers que estão vindo para o Brasil. Esse é o modelo. Quem não se adequar a isso, o hardware é cada vez mais caro, obsoleta mais rápido, entende? Assim, o conhecimento, a troca de conhecimento é muito mais veloz. Com tudo web-based, a chance de você implantar a última versão é muito maior. Se eu tô com SaaS, eu tô sempre com o último software. Aquele negócio de você falar com o cara e falar assim, não, eu tenho Solid 2009. Isso acabou. Meus clientes não são mais assim, todos eles têm acordos globais. Aí eu recebo o desenho dele, eu não consigo mais usar, porque a minha licença é velha. Esquece. Hoje o mundo é muito mais veloz, rápido, veloz, e você tem que ter a infraestrutura certa. E para nós a infraestrutura certa é uma plataforma na nuvem que comporte o que eu quero fazer, menos coisas locais, mais coisas remotas e mais conectividade. Isso para mim é o drive. Bem, Tomás, você tocou num ponto que acho que é um ponto extremamente delicado para empresas de engenharia. É normal o mundo evoluir, novas tecnologias chegarem, e aí quando a tecnologia chega para ser implantada, a gente tem uma resistência cultural gigantesca. Isso acontece em 100% das empresas. Nacionais principalmente, tá? Nos outros países também, mas eu tô dizendo nacionalmente aqui, é muito comum a gente ver problemas de cultural e resistência. O mesmo problema que a gente teve quando a gente veio do projeto em prancheta pro CAD 2D. Muita gente ficou para trás nesse período, perdeu o timing e acabou saindo do mercado. Hoje, a gente está vivendo uma evolução muito grande da tecnologia. Dos últimos 3 anos para cá, está crescendo de forma exponencial. Como você enxerga e como que a BH... como você enxerga... que o grupo BS é o grupo TH e é a BS. É BS. Eu juntei as duas. Como que o grupo TH enxerga e está fazendo hoje para conseguir quebrar essas barreiras culturais? Então, a gente tem um modelo, te diria que é um pouco atípico, mas que eu e o time de liderança, particularmente, a gente acredita muito. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de conhecimento. E quando você fala dessas duas coisas, você tem um problema aí. Quem normalmente é muito bom com tecnologia, não tem conhecimento. Quem tem conhecimento, não é muito bom com tecnologia, que é o que você disse. É a turma mais velha e a turma mais nova. O que eu particularmente acredito? Eu acredito que a gente tem que fazer essa junção. Então nós começamos lá atrás, como eu disse para vocês, a gente era pequeno, não tinha grana, não conseguia pagar e tal. Trouxemos muita gente jovem, muita gente, buscando no curso técnico e trazendo o cara para dentro de casa. Ele ia muito bem com a tecnologia. Só como que você inventa sem conhecimento prévio? Inventar parte do princípio que você está inventando baseado em experiências que você já teve. Essa galera não teve experiência.
Ela manja muito da plataforma, mas ela não consegue inventar. E nós sofremos muito com isso. Sofremos com média liderança e tal. Há alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás, a gente entendeu que há uma baita oportunidade de mão de obra no mercado, que é a galera 55, 60, que essa galera para de trabalhar nas grandes empresas, tá no mercado com um baita conhecimento, tá disposto a aprender, mas mais do que isso, ela tá disposta a ensinar. Então hoje nós temos essas duas gerações trabalhando muito juntas. Eu tenho muita gente nova que a gente contratou no mercado e tenho muita gente 55 mais. 50, 55, 60. E a gente trouxe essa galera para perto da galera nova. E aí você traz o conhecimento da engenharia, vamos dizer assim, o conhecimento natural da engenharia, de que viveu pra caramba, de que tem o conhecimento, e a galera que é apaixonada pela tecnologia. Acaba que a paixão da tecnologia desse cara transfere pro cara mais velho, e o conhecimento do cara mais velho transfere pro cara mais novo. Hoje essa é a mescla que a gente tem. Então a gente costuma brincar lá, eu tenho que ter um helpdesk, às vezes, pra galera 55 mais especial, só pra ele tenho. Só que esse cara produz conhecimento numa velocidade incrível. Só que no passado, o que as empresas iam dizer? Cara, muito simples. Pega o cara mais velho, manda ele projetar na prancheta e no 2D, entrega pro mais novo e manda ele passar pro 3D. Você tá usando o pior das duas ferramentas. Você tá transferindo pro 3D, você não olha a colisão, você não olha a simulação, você não olha uma série de impactos que a ferramenta 3D te traz. O que a gente entendeu hoje? Cara, o projeto tem que ser nativo no 3D. Ele tem que nascer na plataforma. Ele tem que nascer ali. Só que o cara que aquilo para ele é feijão com arroz, ele nasceu dentro de uma plataforma web, ele não tem o conhecimento para isso. Então, essa mescla tem funcionado muito bem para nós. Nós fomos e a gente abre vagas específicas para maiores de 50 e 55 anos. Óbvio, eu tô falando 50 e 55, mas é uma linha de corte, pouco importa. O fato é que eu tenho essa galera no mercado com gás, com conhecimento, que tá afim e que, mais do que tudo, ele precisa deixar um legado. Ele tá afim de ensinar. E muitas vezes as multinacionais, as grandes empresas olham para esse cara e falam, o cara tá em fim de carreira, não vou investir aqui. É totalmente contrário. Esse é o cara que traz, que ele fala pra gente lá, eu tenho casos e mais casos pra contar pra vocês, que ele fala, cara, me reinventei aqui, voltei a ser quem eu era, redescobri o que eu gostava de fazer. Isso pra nós é muito comum. Hoje, o cara que lidera a nossa operação toda na BIS é um caso desse, veio de uma multinacional, 30 anos de uma multinacional, e hoje ele é um apaixonado pelos meninos, apaixonado por desenvolver a galera, por tecnologia, lá. Então, a gente conseguiu quebrar essa barreira. É difícil? É difícil. Não é do dia pra noite. Você vai ter o cara vindo e aí o cara que produzia super bem num 2D, ele não vai produzir no 3D. Só que você tem que achar essa mescla. E o maior erro que eu vejo as empresas no Brasil cometendo é, não, então eu pego esse cara bom, deixo ele projetar no software que ele é bom e mando esse cara aqui traduzir. Esquece. Porque esse cara que está traduzindo, ele não absorve o conhecimento só por olhar o desenho do cara. Segunda coisa, esse cara projeta baseado no conhecimento dele. E o conhecimento dele, embora seja muito bom, não pega coisas que um 3D pega. Colisões, interferências, erros de montagem. Esquece, cara. O 3D isso é nativo, é visual. E aí você tá jogando isso fora. Então o que a gente tem feito é isso. Eu mesclo, trago todo mundo pra mesa. É treinamento, é conhecimento. Outra coisa, levar no evento, mostrar a plataforma em ação, dizer pro cara, olha aqui, ó. É assim que funciona. É isso que a plataforma vai te entregar. Ele precisa entender o valor. Ele precisa entender que várias coisas que ele ficava traçando as linhas de montagem num 2D para ver as peças se encaixarem, projetava do conjunto para peça e ele ia tirando as peças de dentro do conjunto, porque no conjunto dava para ele ver as conexões. Você esquece. A quantidade de erros que podem acontecer ali são imensas. Ele tem que vir pro 3D, o 3D vai ser transformacional para ele. E pro cara novo, você mostra o outro lado. Você fala, ó, você pensou em fazer um mecanismo desse jeito? Não, nunca pensei, eu nunca vi um mecanismo desse. Essa é a beleza. Ele tá vendo o cara criando o mecanismo ali, eu fabrico dentro de casa boa parte das peças, ele vê essa jornada toda. Então ele acaba aprendendo meio que por osmose, ele tá ali, sabe, ele tá ali dentro, e aí o cara tem uma dúvida de Solid, chama ele, vem cá, fulano, me mostra isso aqui. Ele acaba entendendo o conjunto que o cara tá criando, ele absorve, o outro absorve. Então, embora isso seja um pouco clichê, que a gente tem que, puxa, o pessoal 55 mais, aqui não tem nada de clichê. Se você puxar os nossos funcionários lá no LinkedIn, você vai entender. Eu tenho muito cara ex-multinacional, muito cara com muita vivência, e o cara tá lá dentro, briga com a tecnologia às vezes, mas o mais importante, o valor tem que estar claro. Isso não é uma questão de, o drive tem que vir de cima para baixo, tem nada disso. Você tem que ver o valor. Eu vejo o valor nisso, todo mundo da liderança vê, enxerga, fala, cara, nós temos que ir para cá. E a questão da plataforma é uma. No início, todo mundo falava, cara, mas demora muito para eu salvar na nuvem. Nossa, mas acessar da nuvem, mas e a internet, mas e isso, mas e aquilo.
Durou 6 meses, cara. Hoje já não é discutível mais. Não existe projeto fora da plataforma. Fomos contratar o primeiro projetista terceirizado. Ah, mas será que o cara... Cara, não tem será. Põe o cara na plataforma. E aí essas discussões com o tempo elas vão sumindo. Você tem que ter o conhecimento. Não dá pra se iludir. Você não pega um cara que trabalhou em qualquer tipo de CAD 2D a vida inteira e fala pro cara ir pra um 3D Experience do dia pra noite. Você não faz. Você não pega um cara que tá acostumado a usar um PDM, que ele salvava tudo na máquina dele, fazia um monte de upload de arquivo e fala pro cara, acabou, agora é um plugin. Não, não é assim. Ele ainda questiona, cadê as pastas do 3D Experience? Como que eu acesso as pastas para eu ver onde eu tô salvando? Esquece. Não é pasta, é um baú gigante baseado em referências. Mas isso é um processo. Então nós temos vencido isso dessa maneira. Nós temos trazido gerações diferentes forçadamente para trabalhar junto. Propositalmente. Não é que eu vou no mercado e falo, vamos pegar o melhor cara. Não, não. Eu sei que aquele cara mais velho, ele vai entregar algo que o mais novo não vai entregar. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é, talvez. Não, não. E é óbvio, eu tô falando de experiência, tô falando só de idade, mas naturalmente quem tem mais idade normalmente tem mais experiência. E essa mescla tem funcionado muito bem. Hoje nós temos uma equipe de projetistas aí, contando entre máquinas e civil, de mais de 40. E posso te afirmar isso, vira um casamento. O cara mais velho acaba apadrinhando e mentorando esse cara no conhecimento técnico, e esse cara apadrinha o mais velho no conhecimento tecnológico. Então isso acaba sendo muito gratificante. Os dois olham e falam, puta, esse cara passou pela minha mão, eu ajudei, eu ensinei. Tem, cara, vários e vários casos. Se olhar os grupos de WhatsApp, você dá risada. É o cara mais velho filmando a fabricação da peça para dizer pro projetista, não adianta você projetar desse jeito, o 3D aceita, mas a máquina não, olha aqui, ó. E essa troca de conhecimento faz todo mundo crescer. O ambiente fica mais leve, o conhecimento ele se transmite de uma maneira natural. O cara não tá numa sala de aula aprendendo, entendeu? E pode parecer engraçado, até estranho o que eu tô te falando, mas é um fato. O pessoal de fabricação vai lá no torno e filma o processo para mandar pro cara mais novo, para dizer, aquela peça que você projetou, eu fabrico assim, ó. Você tem que me entregar o desenho assado. E aí o cara começa a ter a técnica. E o contrário também é verdade. Ele desce lá na fabricação e fala, não vou te dar o PDF, não. Você assenta aqui, ó. É aqui que você vai abrir, é assim que você vai acessar. Tá aqui, ó. Released, é assim. Olha o card aqui. Nós movemos o card da função, tarará, é para você mandar para fabricação e tal. Essa troca ela é espontânea dentro do projeto. Você sofre no começo, mas depois que isso está fluindo e as pessoas novas, nós estamos crescendo, eu estou trazendo, as pessoas já entram nessa dança. Ele já entra, ele já sabe, o fulano é o bom no 3D Experience, eu vou colar nele aqui para aprender. O Beltrano é bom em projeto de engrenagem XPTO. E isso acaba virando cultural, entendeu? É uma guerra, não é fácil, as pessoas não gostam da mudança, principalmente quando ela é boa no que ela faz, mas você tem que mostrar para ela, eu não quero corrigir o que você é ruim, eu quero que você seja melhor ainda no que você já é bom. E aí o cara absorve e vai embora. Isso tem funcionado muito bem. Digo que a gente tem tido bastante sucesso. Temos, inclusive, repatriado funcionários que foram embora no passado, que têm voltado, porque hoje, a hora que o cara olha... Isso aconteceu agora, recentemente. Estamos trazendo um cara e a fala do meu gerente de operacional, que é um cara de 50 e tantos anos, foi, cara, a gente usa 3D Experience aqui, você tem que voltar, a BIS é outra. Você nem vai reconhecer. Porra, isso é legal pra caramba. É legal, entendeu? né? Porque assim, a gente fala muito, é um desafio, acho que de muitos empresários, né? Assim, vocês dois principalmente, né? Vocês conhecem muito o Edu do blog de engenharia, mas o Edu tem um monte de outras coisas aqui também, conhece, inclusive de fábrica, nessa parte de mecânica também, mas você tiver que contar isso um dia. Contaremos. É, isso aí. Bom, e todo o grupo TH também, né? Então, assim, um desafio, né, que eu falo com muitas pessoas é retenção de talento, né? Trazer novos talentos, reter os talentos. E eu acho que esse viés tecnológico, assim, por mais que a gente possa discutir a questão das gerações de engenheiros, vamos falar assim, engenheiro por si, ele é um bicho que gosta muito de tecnologia. Pode ser a tecnologia da época dele ou nova, mas ele gosta de tecnologia. Então, é muito prazeroso você falar, poxa, a empresa que eu vou trabalhar ou a empresa que eu trabalho, olha a visão dos caras de investimento de ferramentas, de tecnologia, tudo funciona, tudo virtual, não tem aquele negócio manual da vida toda. Eu acho que isso também impacta muito nessa retenção e aquisição de talentos, né? Isso é muito importante, porque uma coisa que eu falo muito lá, né, a gente gosta muito de educação, porque o conhecimento é um dos nossos pilares. E eu vejo que a educação, ela tá indo para um caminho muito claro, né, aquela história nossa da escola de que, você foi ruim em português, você tem que melhorar português. Você já é bom em matemática, larga pra lá. Isso vai mudar. Você tem que potencializar o que você é bom. E o engenheiro é isso. Ele é muito bom naquilo.
E aí você traz ele aqui para dentro de casa e fala para ele, não, vem aqui, vamos criar um processo, vamos criar um documento. Não, cara, vamos pôr esse cara dentro de uma plataforma que faz o que ele não gosta de fazer e entrega para ele uma potência, que é a ferramenta, que é o 3D, que tal. Então isso é uma coisa que eu acredito. Você transforma o trabalho do cara numa coisa mais leve. E você acaba retendo porque a pressão que ele sofre é sempre numa área segura. É numa área que ele sabe fazer. Então hoje o meu cara ele tem que sofrer pressão no projeto. Se ele é bom de projeto, ele vai sofrer pressão no projeto. Todo o restante que o engenheiro não é bom, eu inclusive, processo, documentação, tal, que a gente odeia, você tem uma ferramenta que potencializa isso tudo sem você fazer nada. E aí eu tenho uma equipe de tecnologia lá que o trabalho deles é esse, é sentar aqui, entender o nosso trabalho, juntar com a CADWorks e da SOA e falar, vamos criando os gates aqui, vamos criando a caminhada, controlar a boom, a questão de lista de engenharia, lista de manufatura, tudo isso o engenheiro é péssimo para resolver. Hoje está tudo na plataforma. Basta ele abrir a requisição e pôr um número lá e tudo se controla. E a data que o gestor de projeto linka com o cronograma, a data vem para a plataforma. Então, você acaba retendo o cara, por quê? Porque você cria um ambiente onde ele é cobrado por algo que ele sabe entregar. Você vai perder o funcionário no momento em que você criar pressão em algo que ele não vai conseguir entregar. Não é só sobre a pressão. Óbvio que a pressão sempre é ruim. Você quer trabalhar num ambiente prazeroso, mas para você trabalhar num ambiente prazeroso, a empresa tem que performar, tem que entregar, as coisas têm que dar certo. E o que eu tenho visto é isso, a tecnologia, ela é o pé de apoio para tudo isso. Se você entrega pro cara uma ferramenta que resolve as dores dele e deixa ele fazer o que ele gosta e o que ele sabe, por isso que esse exemplo que eu dei para vocês é totalmente verdadeiro. Quando o podcast for ao ar, esse funcionário já vai estar na BS e ele vai falar, o Tomás estava falando de mim lá. E é um caso, porque o meu gestor, que não era gestor na época que esse cara saiu, falou para ele, falou, olha, a BS que você conheceu lá atrás, que fazia o projeto, entregava o book para você fazer a montagem, esquece, isso não existe mais. Agora é aqui, ó, 3D Experience tá aqui, o seu login, todos, você sabe disso, foi nossa briga cadastrou, consegui comprar todas as licenças, mas é aí que a gente vê o valor. O meu time de produção tem licença do 3D Experience. E eu não sou uma empresa grande, hein? Eu sou uma empresa média para pequena. Todo mundo, da fabricação, da montagem, todo mundo tem a sua licença de 3D Experience. Acessa na plataforma. E o cara, eu tenho que ver valor, óbvio, para tomar essa decisão, mas o meu funcionário tem que ver valor, senão ele pede pro projetista imprimir tudo. Então, sem dúvida, a retenção passa por isso, passa por você dar a ferramenta pro funcionário. Ele tem que ter a ferramenta certa para trabalhar. Ele tem que sentir prazer naquilo que ele faz. Ele tem que entender que a empresa entrega para ele aquilo que ele não é bom. Porque senão você vai ficar batendo no que o cara não é bom a vida inteira. Entendeu? Então a plataforma para o engenheiro hoje traz muito disso, sem sombra de dúvida. A plataforma e a ferramenta, né? Tanto SolidWorks quanto o Electrical que a gente tem usado. É isso aí, tem muita coisa para vir ainda, né? Muita coisa e, assim, pra gente finalizar, foi um baita ensinamento isso, Tomás, pra nossa operação aqui interna, essa tua última fala sobre colocar o cara pra fazer o que ele é bom, focar ali e colocar a plataforma pra fazer o restante. Digo nem em processo de engenharia, em outros negócios que a gente tem, acho que... Serve pra tudo. Acabei de ter uma lição, assim, fora do normal. E, pra você que quer acompanhar histórias como essa e conhecer de perto a BIS e todos os novos recursos do SolidWorks 2025, no dia 21 de novembro, a partir das 9 horas, né? Isso. 9 horas da manhã, na sede do CREA São Paulo. A gente vai ter o lançamento What's New in SolidWorks 2025. Então a gente vai falar o que tem de novo no SolidWorks em si, no CAD 2025, em toda a 3D Experience que o Tomás comentou, em outras coisas de simulação. Bom, vai estar a equipe da BIS também lá, vocês vão poder conversar com o Tomás, bater esse papo todo aqui. Olha que o Tomás fala isso, aqui foi só uma prévia do que ele vai apresentar lá, viu? Você tem que ver o que esse homem não fala. E assim, estão todos convidados, vai ser um prazer enorme ter vocês em mais um evento e ter todos vocês que estão assistindo a gente aqui lá compartilhando esse momento com a gente, o único, não é? Uma vez no ano, que faz toda a diferença pra gente. O link para você se inscrever tá aqui embaixo, em algum lugar nessa tela. É só clicar, fazer sua inscrição. Mas, como eu já disse, corre, porque as vagas são limitadíssimas e a gente acabou de abrir as inscrições. É isso. Obrigado, pessoal, Tomás, por mais essa oportunidade de estar junto aí e pela parceria. Maravilha, a gente se vê então dia 21. Fechado. Até dia 21, pessoal. Falou, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Eu falo um bocado, eu esqueci de te avisar isso antes.